E aí, vamos estudar a lição? Quinta-feira chegou e hoje nós vamos falar sobre o fermento dos fariseus. Fermento é um negócio legal que faz crescer o pão, a crescer a massa para você se alimentar de um conteúdo muito gostoso. Só que o fermento do fariseu, o fermento é algo que faz crescer também, mas crescer a maldade que tinha no coração deles. Eles primeiro exigiam sinais, milagres, prova aí que tu é o Cristo e tal. E quando os sinais aconteciam, eles continuavam não acreditando. E aí Jesus fez referência ao fermento dos fariseus como sendo nada mais, nada menos que o ensino deles, que gerava incredulidade quanto ao ministério de Jesus. E Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus, gente que faz crescer a maldade, propagar a questão de descredibilizar a mensagem do reino. Cuidado. E a gente tem que ter cuidado no sentido de não espalharmos o fermento do mal, fazer o mal crescer, se dissipar, especialmente nas redes sociais, a gente ser propagador do mal, fermento de multiplicação e crescimento da maldade. Isso é o fermento dos fariseus. Pegar um falso ensinamento, um ensinamento que não é fundamentado na palavra, às vezes em tradições, e propagarmos isso daí como se fosse a vontade de Deus, e isso não é pautado na palavra, consequentemente não é a vontade de Deus. Verifiquemos isso aí. Fermento dos fariseus, vigia, irmão, vigia, vigia. E Jesus, trabalhando com os discípulos, agora utiliza mais uma vez um milagre como referência para que eles pudessem abrir os olhos quanto à realidade do reino. E o milagre em questão está em Marcos capítulo 8, do verso 14 a 21, é uma multiplicação de pães e peixes novamente. E parece-me que dessa vez o texto bíblico nos dá a entender que o público abençoado por esta multiplicação é o público essencialmente gentio. Jesus estava em terras não israelitas fazendo o processo de milagre para alcançar aquele povo também. E os discípulos então começam a dar continuidade ao pensamento equivocado do ministério de Jesus, um mau entendimento sobre a questão do que Jesus falava. Jesus não estava falando de pão físico agora. Jesus estava dizendo que havia poder nele para suprir a necessidade das pessoas como o Messias de verdade que ele era. E tendo isso em vista, Jesus colocou algumas perguntas em evidência para reflexão, para raciocínio dos discípulos. E Jesus foi perguntando para eles aí quantos haviam sobrado em termos de cestos e de pães. Sobrou alguma coisa aí? Sobrou? E eles perceberam, sim, Senhor, foram alimentados 5.000 pessoas na primeira vez, 4.000 da outra vez, e Jesus perguntou para eles se havia o suficiente, se deu para todo mundo, e Jesus colocou isso em evidência. Para quê? Para que ficasse claro para eles que o que não faltava à disposição era poder. Poder de Deus não falta. Olha aí, multiplicação para 5.000, multiplicação para 4.000 em Marcos 8. Essas perguntas tinham o objetivo de ilustrar que eles deveriam ter entendimento que a limitação de recursos não é problema para Deus, não é. E aí Jesus emendou a pergunta na direção deles dizendo o seguinte, vocês ainda não compreenderam? Não compreenderam? Os milagres estão sendo realizados não é para que eu me torne o libertador de Israel do jugo romano. Os milagres estão sendo realizados para que eu possa levar o conhecimento deste povo ao plano de Deus quanto à eternidade. O poder de Deus está à disposição. E ao invés de propagar a verdade, o que estava proliferando o mundo afora era o maldito fermento dos fariseus. Vamos promulgar o que é verdade e o que é necessário. O poder de Deus está à disposição, abundância de recursos do céu para cada um de nós, para que possamos espalhar o pão da vida e não o fermento dos fariseus. Que Deus nos ajude, ore comigo, Pai querido, ajuda-nos a sermos portadores da Tua palavra, da Tua verdade, em nome de Jesus.